Vamos direto ao ponto. Hoje o mergulho é num lugar onde um post no Instagram, uma decisão de segundos no plantão ou uma palavra não dita podem definir vida e morte. Exato. A gente está falando da intersecção que é quase invisível entre ética, a segurança do paciente e o profissionalismo. E o nosso material para essa análise é, assim, bem completo. A gente tem uma base teórica, quase uma aula mesmo, sobre os princípios. E, do outro lado, um guia prático cheio de casos reais que tira esses conceitos do papel e joga, sabe? Naquele caos do dia a dia do hospital. Perfeito. E a missão é essa: começar pela base, pela Constituição da medicina, depois ver como essa Constituição é testada, tipo, no mundo real das redes sociais. E, por fim, a linha de frente, onde uma falha nesses princípios vira a fronteira entre o cuidado e o dano. E onde a gente vai ver que a arrogância, talvez mais que qualquer doença, é o fator mais perigoso dentro de um hospital. E é bom deixar claro, a imensa maioria dos erros não vem de má intenção. Ninguém acorda querendo prejudicar um paciente. Vem de falhas no sistema, né? Vem de falhas no sistema, de processos quebrados. O que a gente vai fazer é iluminar esses processos e mostrar que postura ética e sistema de segurança não são coisas separadas. São a mesma coisa, só que vistas de ângulos diferentes. Ótimo. Então, se é a ética, é essa Constituição, quais são os artigos fundamentais? Porque, assim, para quem está no meio da faculdade, bioética soa uma coisa meio... Abstrata, né? É a reação mais comum. Mas é um engano perigoso. Uma das fontes que a gente usou diz uma coisa muito forte. O quê? Diz que a ética é o que impede um médico de virar um mercenário ou um açougueiro. Sem essa bússola, a técnica vira só uma ferramenta, que pode ser usada para qualquer coisa. Exato. E essa bússola tem 4 pontos. O primeiro, o mais óbvio, é a beneficência. O dever de agir para o bem do paciente. Ok, fazer o bem. Parece simples. Parece. Mas aí ele já esbarra direto no segundo pilar, que talvez seja o mais importante de todos. A não maleficência. O famoso primum non nocere. Primeiro, não causar dano. É o freio de mão da medicina. E o mais fascinante é que esses pilares vivem em tensão, constante. Como assim, intenção? Pensa numa cirurgia de altíssimo risco. Para alcançar a beneficência, para talvez curar a pessoa, você tem que fazer um procedimento que tem uma chance real de causar um dano enorme. O que bate de frente com a não maleficência. Bate de frente. É um cabo de guerra ético. E quem decide para qual lado a corda pende não é o médico sozinho. É aí que entra o terceiro pilar, a autonomia. Ah, o direito do paciente. Exatamente. O direito de ele tomar as decisões sobre o próprio corpo, desde que, claro, ele esteja bem informado. O médico mostra o mapa, mas quem escolhe o caminho é o paciente. Entendi. E o quarto? O quarto é a justiça, que coloca tudo isso no mundo real, na sociedade. É garantir que os recursos sejam distribuídos de forma justa, com equidade. Então não é uma lista de regras, sabe? É um sistema de equilíbrio. Esse cabo de guerra faz todo sentido em dilemas, assim, de vida ou morte. Mas o que me intriga mesmo é como isso se aplica a uma coisa tão banal, tipo um post no Instagram. É um campo minado. A linha entre educar e se promover parece muito, muito tênue. Porque a lógica da rede social é o oposto da lógica da ética médica. O conceito central que a gente precisa ter aqui é a diferença entre obrigação de meio e obrigação de fim. Certo. Obrigação de meio é quando o médico se compromete a usar todo o conhecimento, as melhores técnicas. Perfeito. Ele se compromete com o processo, com o esforço, mas ele não pode garantir o resultado. A cura, o resultado estético perfeito. Isso seria obrigação de fim. Que não existe na medicina, porque cada organismo é único. E quando um médico esquece isso e entra na lógica do Instagram de prometer resultado, a infração acontece. As resoluções do CFM são bem claras sobre isso. E quais são as linhas vermelhas, o que não pode de jeito nenhum? A primeira, a mais gritante, é a promessa de resultados. Pega o exemplo do Dr. João no nosso material. Pernas lisas em 2 sessões. Isso é totalmente antiético. Porque é impossível garantir. Trata o paciente como um produto, não como um indivíduo. Outro ponto. Sensacionalismo e o famoso antes e depois. Que posta foto comparativa de acne. A intenção parece boa, mas por que isso é tão problemático?
por algumas razões bem sérias. Primeiro, mesmo que o paciente autorize, o código de ética entende que a relação ali é assimétrica, de vulnerabilidade. A autorização pode não ser totalmente livre. Exato. Mas o principal é que a foto do depois funciona como uma promessa. Ela induz outras pessoas a acharem que vão ter aquele mesmo resultado, o que é uma ilusão. E qual seria o jeito certo, então, dela divulgar o trabalho? O jeito ético é criar conteúdo educativo. Em vez da foto, ela podia fazer um vídeo, explicar os tipos de acne, os tratamentos, os cuidados. Ela educa, demonstra autoridade e não expõe ninguém, nem promete milagres. A publicidade que informa, não a que vende. Isso. A publicidade permitida é a que informa. E falando em vender, e a questão do dinheiro? Divulgar preço na bio, fazer promoção, Black Friday de consulta. Proibido. Absolutamente proibido. Isso transforma o ato médico num comércio, numa mercadoria. Banaliza a profissão, corrói a confiança. Medicina não é um produto que se escolhe pelo preço. Fica bem claro. Mas saindo desse mundo virtual e indo para a prática, por cuidado direto, o que acontece quando as coisas dão errado? Você diz que segurança não é sobre não ter erros. De jeito nenhum. Humanos erram. Médicos são humanos, então eles também erram. Segurança é sobre criar um sistema com barreiras, muitas barreiras, para o erro acontecer e não chegar no paciente. Entendi. E para entender isso, a gente precisa separar 3 conceitos que sempre geram confusão. Certo. A tal taxonomia da segurança? Exato. O primeiro é o near miss, o quase erro. A falha acontece, mas alguma barreira intercepta antes de atingir o paciente. É o susto que te avisa que o sistema tem um furo. Ok, quase aconteceu. E o segundo? O segundo é o incidente sem dano. Nesse, a falha passa pelas barreiras, atinge o paciente, mas, por sorte, não causa nenhum prejuízo clínico. E o terceiro, imagina quando a sorte acaba. É o evento adverso. A falha atinge o paciente e causa dano, leve, grave ou até fatal. É quando o cuidado que devia curar acaba ferindo. Para deixar isso bem concreto, tem aquele exemplo da dipirona para um paciente alérgico. É perfeito. No cenário A, o médico prescreve a dipirona por engano. A prescrição chega na enfermagem, mas a enfermeira ela checa a pulseira de alergia, vê o erro e não administra o remédio. Isso seria o near miss, certo? Certo? Perfeito. A barreira humana, a dupla checagem funcionou. O erro aconteceu, mas foi pego a tempo. O sistema salvou o paciente. Já no cenário B, o evento adverso. A mesma prescrição errada é feita. Só que por algum motivo, para essa falta de atenção, a checagem não acontece. O ignorada. A medicação é administrada, o paciente tem um choque anafilático, o erro atingiu e causou um dano gravíssimo. E a grande lição aqui, o ponto central de toda a cultura de segurança, é como a instituição reage ao cenário A, ao near miss. Há uma cultura que busca culpados. Exato. Numa cultura punitiva, a enfermeira talvez nem reporte o quase erro, com medo de prejudicar o médico. Ela só não administra e fica quieta. E o sistema continua com o mesmo furo, pronto para pegar o próximo paciente. Exatamente. Já uma cultura de segurança justa, ela vê esse near miss não como um susto para esquecer, mas como uma chance de ouro. É um presente. O sistema te avisou de graça onde ele está falhando. De graça. Reportar, analisar por que aquilo aconteceu, permite consertar a falha. É preciso coragem para relatar um quase erro, e a instituição tem que garantir que essa coragem seja recompensada, não punida. Então vimos os princípios e os sistemas. Mas como tudo isso se traduz na correria do plantão? Porque, no fim, tudo depende da avaliação de um profissional. E essa avaliação começa com o básico, que às vezes é esquecido. Os sinais vitais. Sem dúvida. Ignorar sinais vitais. Pressão, frequência cardíaca, saturação. É como um piloto tentar decolar com o painel desligado. É a base de tudo. É a partir deles que a gente identifica as red flags, os sinais que gritam que algo está muito errado. O exemplo do paciente gripado é ótimo para isso. Chega um paciente jovem, com mal-estar, dor no corpo, uma história super comum. Uma avaliação apressada podia dar uma receita e mandar para casa. Mas aí entra a avaliação segura. Começa com os sinais vitais. E eles mostram um cenário totalmente diferente. Pressão de 80 por 50,
frequência cardíaca de 115, saturação de 88%. Isso não é gripe. De jeito nenhum. Isso são red flags gigantescas, piscando em neon. Hipotensão, taquicardia, baixa saturação, isso é um quadro grave. Provavelmente sepse, até que se prove o contrário. E a interpretação correta desses sinais muda completamente o destino da pessoa. De uma possível morte em casa para uma internação imediata. O que nos leva ao elo final, ao elemento humano que pode sabotar o melhor sistema e ignorar o sinal mais claro, a arrogância profissional. A postura do eu sei o que eu estou fazendo. E para amarrar tudo isso que a gente conversou, o caso do cirurgião da selfie é perfeito. Ele conecta a falha ética, a de segurança e a de profissionalismo numa só história. É um caso trágico, mas muito didático. Vamos desmontar. Primeiro, a falha ética, a mais óbvia. Ele posta uma selfie no centro cirúrgico. Com o paciente anestesiado aparecendo no fundo. E a legenda era algo do tipo, mãos abençoadas salvando mais uma vida. Quer dizer, quebra de privacidade, sensacionalismo, autopromoção, um desastre ético completo. Depois, a falha de segurança. O mesmo cirurgião ignora o checklist de segurança. Especificamente, ele pula a checagem do antibiótico profilático. Dizendo que era perda de tempo para quem tem a minha experiência. A mesma mentalidade. A mesma. Ele se sente acima das regras de publicidade e acima dos protocolos de segurança. Ele removeu uma barreira de proteção. E o resultado? Previsível. O paciente teve uma infecção pós-operatória grave, um evento adverso que podia ter sido evitado. E a raiz de tudo, o que conecta a selfie e a infecção, é a falha de profissionalismo. O que é fascinante, no pior sentido, é exatamente isso. É a mesma falha de caráter, a arrogância, essa postura de onipotência que foi a origem de tudo. A arrogância que o fez se sentir no direito de usar a imagem do paciente é a mesma que o fez se sentir superior a um protocolo de segurança. A atitude foi a causa do desastre ético e do dano físico. É uma conexão assustadora. Acho que vale a gente recapitular os pontos principais. Primeiro, ética não é filosofia. É o alicerce da segurança e da confiança. Segundo, em redes sociais, a linha é clara. A publicidade tem que ser educativa, sóbria, nunca comercial, nunca sensacionalista, nunca prometendo resultado. O objetivo é informar, não vender. Terceiro, e essa é a grande virada de chave. Segurança é sobre consertar sistemas, não caçar culpados. Um quase erro notificado hoje é um desastre evitado amanhã. E por último, o fator humano. A arrogância mata. A humildade de seguir um checklist, de ouvir um alerta da enfermagem, de reavaliar um paciente, isso não é fraqueza. É a maior força de um profissional de saúde. Foi uma análise densa, mas essencial. Sem dúvida. E para fechar, fica uma reflexão. Nós vimos que a segurança depende de sistemas, de checklists, de uma cultura de humildade na equipe. Tudo para proteger o paciente. O que me leva a uma pergunta. Qual é o papel do próprio paciente nisso tudo? Como uma pessoa pode participar ativamente da sua própria segurança, questionando, confirmando informações de uma forma que fortaleça e não enfraqueça a confiança com a equipe que está ali para cuidar dela?